Ok? Tá faltando ali, ó. Faltando um disco para vocês dois aí. Quem aí é? Vocês dois estão juntos? Vai ganhar um disco aqui. Deixa eu ver quem mais. Quando chegar na hora dele, eu falo dele, tá bom? Vai ser a última coisa. Podemos ir então, gente? Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Todo mundo que está nos assistindo aqui. E boa madrugada, né? Porque isso aqui também pode ser visto de madrugada. Então, estamos aqui no segundo dia do segundo Fli Araxá. Estamos aqui em Itabira, Minas Gerais. Itabira, que é perto aqui da minha cidade, que é São Domingos do Prata. Então, eu nasci em São Domingos do Prata. Lá eu tomei as primeiras aulas dos rudimentos da música. Enquanto vivia lá, o meu ambiente musical eram os acordes dos Beatles, da Jovem Guarda, de banda de música e de música de festa religiosa. Era esse meu ambiente musical. Um dia, minha irmã Maura e a amiga dela, Beatriz, me apresentaram um disco de um rapaz muito bonito, um rapaz lindo, do Rio de Janeiro. Esse rapaz era o Chico Buarque. Então, o que tinha ali? Tinha uma música chamada Retrato em Branco e Preto. Parceria desse menino lindo com um outro rapaz também que era uma beleza de figura humana, assim, fisicamente, mentalmente, que era o Tom Jobim. Eu saí de São Domingos do Prata para Belo Horizonte em 1969. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, os acordes anteriores, eles não batiam com aqueles de Retrato em Branco e Preto. Eu, então, comecei a entender que a música é um negócio muito maior do que aquilo que eu imaginava, ou que estava nos meus dedos até aquele momento. E uma segunda coisa que eu ouvi em Belo Horizonte, além de ter batido de frente com essa harmonia, né, com esse conjunto de acordes todos alterados assim do Tom Jobim, foi o que o Chico Buarque, eu ouvia falar que ele era um cara muito culto. E essa ideia de que um sujeito é muito culto, que lê muito e tal, me chamou muita atenção. Eu pensei comigo, também tem que ser culto, de alguma maneira. Não é possível, essa é a minha trilha. Então, o que aconteceu é que quando eu chego em São Domingos do Prata, eu tinha ganhado uma coleção completa das obras do Machado de Assis, em papel Bíblia, da editora Aguilar. Eu chego em Belo Horizonte, com poucos acordes, e com muita vontade de entender o que era Chico Buarque, Tom Jobim e Machado de Assis na minha mão. Eu falei, eu tenho que partir para esse negócio de livros, tenho que ler. Tem que estudar, não adianta. Tem que ler. E entrei nesse negócio. Foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Quando eu entendi que o jeito de fazer música estava associado com a sua qualidade de leitura, né, com a sua capacidade de... Também, não é obrigatório isso não, mas também, eu falei, isso é muito bom. E eu continuei fazendo músicas tal como eu tinha imaginado ainda em São Domingos do Prata. Quer fazer a minha música? Eu podia admirar profundamente quem fizesse a outra música, quem fizesse a música do outro, mas na hora de fazer eu faço a minha. Então, eu sempre fiquei muito, muito seguro disso. Mas a minha primeira música que surgiu assim mais forte, eu era funcionário público do DR, em Minas Gerais, que quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu cheguei para fazer o curso técnico da escola, que hoje é o Cefet, mas no meu tempo era a Escola Técnica Federal de Minas Gerais, e fui fazer um curso de estradas. Eu tinha que ter sido levado para Belo Horizonte para fazer um curso de música. Mas as famílias tinham aquele negócio, o filho tem que fazer um curso profissionalizante. Como se música não fosse profissionalizante.
Isso é um erro de percepção muito comum, né? Embora meu pai tivesse sido um excelente violonista, um excelente saxofonista, clarinetista, e segundo ele contava, quando era menino, ele tocou violino nas fazendas aqui onde ele morava, em São Domingos do Prata. Apesar disso tudo, não havia noção de que o filho que herdou aquele negócio todo devesse, aí sim, ao invés de fazer um curso de estradas, fazer logo o curso do ensino médio com música, sobre música, para depois fazer a universidade, para depois ir para frente. E eu não fiz esse roteiro. Então, o que aconteceu? Eu fiquei naquela loucura o tempo todo querendo ser músico e tal, violão e lendo e não sei o que tem, e os livros sempre ali na minha frente, livros de todo tipo. E fui parar no DR como funcionário público. Em 1973, eu era funcionário público. Fiquei 9 anos lá. Quando chega 1978, aí aparece mais livro na minha vida, ou continuaram aparecendo livros, e chega a vez de Grande Sertão Veredas. Esse livro. Essa edição, esse exemplar, que eu comprei no dia 23 de dezembro de 1977. Esse, negócio de botar nome no livro está aqui e tal. E fui ler o Grande Sertão Veredas nas pranchetas do DR, onde eu trabalhava, projetando estradas. E esse livro me motivou de tal maneira que eu fiz uma música chamada Coração Brasileiro. Então ela está nesse ambiente de sintaxe do livro, mas eu não peguei nada do livro para levar para dentro da música. Eu fui fazendo a minha própria viagem, mas à sombra do livro, à sombra dessa sintaxe. Essa página, por exemplo, que está toda manchadinha, são nomes, né, dos jagunços e dos grupos de jagunços lá aqui do Grande Sertão Veredas, do ambiente, né, de jagunços, onde se passaram as histórias, né, dos jagunços aqui. Então esse exemplar meu, ele é todo assim. Eu guardo ele direitinho e tal. Então, desse negócio é que eu escrevi a letra de Coração Brasileiro na minha prancheta, trabalhando no DR, ano 1978. 4 anos depois eu estava fazendo um show com esse nome, Coração Brasileiro. Milton Nascimento assistiu o show, gravou a música Coração Brasileiro, eu que toquei o violão para ele gravar. É uma experiência incrível. E sempre falando desse livro, sempre falando de livro, e de como os livros poderiam estar nas músicas, né, das outras pessoas, e na minha, né? Então, o Coração Brasileiro nasceu assim. Eu vou mostrar então para vocês o que é esse Coração Brasileiro, nascido nas pranchetas do DR, sem violão, só na imaginação, para depois chegar em casa e colocar o violão e a melodia. No meu coração brasileiro plantei um terreiro, colhi um caminho, armei arapuca, fui pra tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado de norte a sul. A vida é o rumo que é mais procurado. Quando é de noite a vida silencia, abro no peito 3 olhos pro céu, nasço da luz de que nasce o dia. Eu sigo um manco, meu pé tem gabarro, minha crista tem gogo, fiz minha fé com tijolo de barro. Nasci de manhã e o sol veio olhar, brilhou meu setembro, fiquei no lugar
mais cedo que a vida fui trabalhar. Ei, 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 oi, ai, ei, ei, ai, ei, 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 oi, ai, ei, ei, ai, ei, 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 oi, ai, ei, ei, ai, Bom, então, continuando a história de gostar de ler e ter sempre, de alguma leitura dessa, alguma coisa dentro da minha música, em 1995, me ocorreu de fazer uma música chamada Brasil, Nome de Vegetal, que veio de uma leitura que eu vinha fazendo há muito tempo do Mar de Andrade. Esse livro aqui do Mar de Andrade, que está aqui na minha mão, eu comprei na mesma época que eu comprei esse Grande Sertão Veredas. Lá no DER acontecia uma coisa curiosa, que era permitido, nós estamos falando de 1978, então a gente estava no período da ditadura, né? Mas era permitido uma pessoa vender livros dentro do DR. Tem uma contradição nisso aí, mas isso acontecia. Então tinha uma pessoa que era do círculo do livro, que ele ia regularmente dentro do DR vender livro no prédio inteiro. E quando ele me descobriu como interessado em comprar livros, ele não largou do meu pé nunca mais, e fez ele muito bem, e eu dei sorte nisso. Comprei muitas coisas do círculo do livro. Essa Obras Completas do Mar de Andrade é um desses livros que eu guardo, essa edição que eu comprei na época. Das leituras do livro, dessas obras completas, me bateu aqui o poema Noturno de Belo Horizonte, que é um poema belíssimo, importantíssimo, que é do período em que a turma modernista saiu de São Paulo e ficou andando pelo Brasil, né? E o Mar de Andrade foi visitar o Alfonso de Guimarães em Mariana, 1920 e poucos. Em 1924, o Mar de Andrade escreveu isso, Noturno de Belo Horizonte, todo inspirado nas viagens dele por Minas Gerais, entendeu? E esse poema é longo, está aqui nessas obras completas, e ele está no livro chamado Clã do Jabuti. Então, olha só que maravilha o começo do poema. Já foi citado muitas vezes na imprensa em Minas Gerais. Eu li esse comecinho aqui muitas vezes no estado de Minas e tudo. Talvez falte, talvez devesse continuar com mais firmeza, né? Citar poemas, poetas, leituras e tudo do jornal, né? Olha só como é que começa o negócio. O Noturno de Belo Horizonte. Noturno era o apelido que o trem de ferro tinha, que ligava BH ao Rio e a São Paulo. Então está aqui, ó. Maravilha de milhares de brilhos vidrilhos, calma do noturno de Belo Horizonte. O silêncio fresco desfolha das árvores e orvalha o jardim só. Larguezas, enormes coágulos de sombra, a polícia entre rosas, onde não é preciso, como sempre. Há uma ausência de crimes na jovialidade infantil do friozinho. Ninguém. O monstro desapareceu. Só as árvores do mato virgem pendurando a tapeçaria das ramagens nos braços cabindas da noite. Esse braços cabindas aqui, eu peguei, ele vai aparecer na minha música.
A expressão Brasil, nome de vegetal, que eu dei o nome para a música, também está aqui ao longo do poema. Ele fala da Serra do Rola Moça, que para nós é muito conhecida ali em Belo Horizonte. Ele achava ali em 1924 que afinal Belo Horizonte é uma tolice como as outras. São Paulo não é a única cidade arlequinal. Ele já fazia essa comparação de que, enfim, as cidades iam encher de prédios e tudo, não é? Desse poema aqui, eu vinha fazer uma música nova que está no meu disco novo, que eu não cito essa quadrinha que eu vou ler aqui, mas eu fiz as minhas quadrinhas do mesmo tamanho a partir dessa aqui, ó. Ele fala aqui, ó: meu pangaré arreado, minha garrucha laporte, encostado no meu bem, não tenho medo da morte. Com essa metrificação, eu fiz uma música que se chama Gandarela, que é por causa do Parque do Gandarela, dedicado a uns amigos que moram por lá. Então, essas presenças, às vezes com uma citação explícita e às vezes só conceituais, aparecem em várias das minhas músicas. Então, Brasil, nome de vegetal, é uma inspiração do poema Noturno de Belo Horizonte, com citação expressa e com uma criação toda minha. A primeira estrofe da música, ela é toda do poema. Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Isso é do poema. Daí para frente, é tudo meu. Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios arpando com as tristezas, filhas de Portugal, da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas, orquídeas tão desiguais. Uma delas é Minas Gerais. No braço cabinda da noite, a celebração nacional, dançavam jongo mineiro, pemba terreiro, cachimbo de pau. Ouro preto é minério real, velho monastério de sal. Arde a cacunda dos pretos, velho soneto, canção desigual. 350 sujeitos, carapinhas do Caparaó. Cepubi, Capupu, Cascalhos, é Pentola, Lisé, Tatu. Aquela cidade, o mulato, Cafu. A serenidade, o menino Jacu. A mão da memória, que o fogo chamusca. Se busca lembrança no meio dos bambu. As tribos da melancolia são da noite e da luz do dia. Ouro da capitania, quantas penas deu e daria. A vida correu, na frente a menina corria da Caupito Maria. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal.
Tem uma coisa aqui que é a única música que eu fiz inteira, assim, utilizando um poema de outra pessoa. Isso acontece muitas vezes para todo lado, e no Brasil, desse tipo de trabalho, a gente tem um exemplo lá atrás do Jaime Orvale musicando Azulão, de Manuel Bandeira, que é um clássico e é belíssimo. Em tempos mais recentes, nós temos o Milton Nascimento musicando Canção Amiga, do Carlos Drummond de Andrade, e o Zé Miguel Wisnik musicando Anoitecer, também do Carlos Drummond de Andrade. São 3 exemplos dos mais valiosos e mais lindos da música brasileira, né? Eu me arrisquei aqui numa coisa. Eu peguei o poema Os Rios, de Henriqueta Lisboa, e fiz a música que eu vou cantar aqui agora para vocês. É o único caso meu, assim, de me arriscar numa música, num poema de outra pessoa. Essas mudanças de afinação aqui, elas fazem sentido o tempo todo. Ao invés de eu ter 3 violões aqui, eu trouxe um só, então por isso que eu estou tendo que mudar. A primeira música que eu toquei, Coração Brasileiro, tem uma afinação de viola caipira. Eu transpus para o violão, para cantar o Coração Brasileiro. O Brasil, nome de vegetal, eu já fiz um outro negócio. Fiz um acorde solto de Ré maior com a sexta. E agora estou voltando para a afinação normal do violão. Então, por isso que tem essas paradinhas. Então, vou cantar Os Rios com um poema de Henriqueta Lisboa. Mas eu quero, antes de ir para frente, eu quero ressaltar a importância da Henriqueta Lisboa, e ela também foi amiga do Mário de Andrade. E em Belo Horizonte tem uma estátua da Henriqueta Lisboa na Praça da Savassi, em frente ao prédio onde ela morava e onde também morou o grande Bartolomeu Campos de Queiroz. E há pouco tempo, nessa turbulência política brasileira, as pessoas violentas, as pessoas mais estúpidas, digamos assim, para dizer o mínimo sobre essas pessoas, né? Eles foram lá e quebraram as 2 mãos da Henriqueta Lisboa, da estátua. E essa estátua, ela fica assim, como se estivesse com um livro aberto na mão. Que coisa louca, né? Então, alguém que odeia livros e leitura e tudo mais, foi lá e quebrou a mão dela e arrancou o livro que estava ali. E nessa plataformazinha de um livro que ela estivesse lendo ali, as pessoas depositavam livros. E depositava, ficava ali, pegava livro quem quisesse, devolvia se quisesse. Eu vi isso muito acontecendo ali. Mas nesses últimos tempos, coisa de 4 meses atrás, 5 no máximo, alguém foi lá e quebrou. E até hoje as mãos, né, não foram recolocadas, a estátua não foi recuperada ainda. E Henriqueta Lisboa, que escreveu isso aqui, ó, que eu vou cantar aqui agora, e que eu corri o risco, né, de colocar música nesse poema dela, chama Os Rios. Então é uma figura muito importante, cuja memória foi aviltada, né, dessa maneira. Então vamos lá aqui, Os Rios. Os rios não ouvem as vozes que os chamam. Roseiras se curvam com doces eflúvios aos vê-los passar. Escarpas à margem se eriçam de pedras. Caminham os rios, não olham, não sentem. A lua baixando seus raios, as águas num hausto perguntar. Oh, rio,
dizei-me que sonho vos leva, que nunca se cansam as águas de andar. E as águas pesadas rolando no leito de grossos calhaus, no dorso levando sorrisos de espuma. Caminham os rios, guardando profundos segredos. Caminham gastando sorrisos de espuma. Caminham gastando sorrisos de espuma. Arerarora, arereroia, aierorareroia. Eu vou partir aqui para encerrar a nossa coisa com uma música desse disco aqui. Eu distribuí para quem chegou antes, quem chegou depois tem direito de ganhar. Rejane, por exemplo, tem direito de ganhar. Você também. Vocês também. Tá bom. Remanso de Rio Largo. É um disco com 16 músicas e esse disco é todo inspirado no Sagarana, do Guimarães Rosa. Está aqui, ó, Sagarana. Esse é meu exemplar que eu sempre li, sempre furiei, sempre marquei e tal. Está aqui, meu exemplar do Sagarana. Das 9 histórias dele, eu acho que eu fui em todas elas. Fui em todas elas. Mas tratei o negócio de maneira diferente. Eu comecei com a ideia de recontar o conto com minhas palavras e, às vezes, enxertando uma frase ou outra daqueles contos. Eu fiz isso com Duelo, Corpo Fechado e Sarapalha, né? E o Sarapalha eu peguei logo uma quadrinha que tem lá, que está dentro do livro. Então, aqui, ó. Canta, 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 canarinho, não cantes fora de hora, que a barra do dia vem. Coitado de quem namora, que a barra do dia vem. Coitado de quem namora. Canta, canta, canarinho, não cantes fora de hora, que a barra do dia vem. Coitado de quem namora, que a barra do dia vem. Coitado de quem namora. Eu comecei a música assim, daí para frente eu fiz a minha releitura da história toda com minhas palavras, o que é muito, sei lá. Eu fiquei com medo e só fiz essas 3 e saí para outra ideia. E a ideia final foi selecionar todas as quadrinhas do livro, né? E fazer músicas com elas. Então, na mesma viagem de retirar a melodia que já estava contida na obra do Guimarães Rosa, eu dei sorte e encontrei, assim, na minha intuição, melodias para várias quadrinhas. Então, eu vou cantar Mariquinha. Eu dei o nome para essa peça de Mariquinha. E a segunda chama Ralando Coco. Vou cantar as duas, uma seguida da outra. Mas são quadrinhas dos contos Minha Gente
A Volta do Marido Pródigo e do Corpo Fechado. As quadrinhas entraram fora de ordem, sem nenhum problema, e às vezes na ordem que estava lá no livro, porque esse tipo de coisa, assim, se você, como eu li aquela do Mário de Andrade lá atrás, essas quadrinhas elas têm vida própria, né? A cada 4 versos assim, elas se encerram. E isso te dá a chance de você pular para um outro assunto completamente diferente, independente de ter sequência de tema. É muito legal isso. Então, eu vou cantar então Mariquinha e depois Ralando Coco. Para a gente encerrar o nosso negócio. Vamos lá. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Nega danada, senhor é Maria, ela dando coice, ela dá na guia, arrumou roupa na ventania. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Cadê Mariquinha? Foi passear, entrou no balão, virou fogo no ar. Nega danada, senhor é Maria, ela dando coice, ela dá na guia, lavando roupa na ventania. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Nego danado, senhor Heitor, foi no inferno, mas não entrou. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena de Uricuri. Tira a barca da barreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com quem não tem. Cala a boca, gente, que os quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena de Uricuri. Tira a barca da barreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com quem não tem. Cala a boca, gente, que os quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Eu vou ralando coco até aqui. Eu vou ralando coco, morena de Uricuri. Tira a barca da marreira, deixa Maria passar. Maria é feiticeira, ela passa sem molhar. João dos quintiliano, prosa com quem não tem. Cala a boca, gente, que os quintiliano é vem. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Os quintiliano é 3 em 1 e é todos de uma vez. Parerorá, tirum parerorá, parerorá, tirum parerorá, parerorá, tirum parerorá, parerorá,
É isso aí. Valeu, gente. Salve o Fleirachá, salve o Carlos Monte de Andrade, os itabiranos, os pratianos, os mineiros, os brasileiros e os mundanos. Salvemos-nos todos nós. Ô Poliana. Peraí.